Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa terça-feira, 5 de julho de 2011, e nós já falávamos antes do intervalo da questão dos 50 milhões, e eu queria aproveitar para fazer uma montagem, né, do quebra-cabeça, que já foi feito em 2 matérias. Essas informações elas estão disponíveis no site, mas de qualquer forma é sempre bom a gente reconstituir isso. O que acontece? O Fluminense teve uma despesa com folha salarial do futebol, que consta no balanço do clube, que está disponível no site, de 29,3 milhões. Certo? A revista Placar, em setembro, ela publicou um estudo, né, sobre o ranking das folhas salariais dos clubes brasileiros. O Fluminense aparece em 4º lugar, atrás de Santos, se não me engano, Santos, Corinthians e Internacional. Fluminense com 4,2 milhões mês. Isso daria 50,4 milhões ano. Por isso que eu tinha falado nos 50 milhões. Né? Então, o Fluminense teria 50,4 milhões. Só que consta, nesse 50,4 milhões, tá, todos os salários, incluindo de Muricy, Emerson, Washington, todos aqueles jogadores que vieram no meio do ano. Então, você tem que fazer um trabalho de formiguinha para poder tirar esses valores dos meses em que eles, na verdade, não faziam parte da folha de pagamento. Deu para entender? Com certeza. Então, o que acontece? Você chega a mais ou menos uma folha anual tomando como parâmetro os números da Placar, de mais ou menos 44 milhões. Ou seja, seriam 44 milhões a folha de pagamento do Fluminense, certo? Aí você pega, se o Fluminense arcou com quase 30 milhões, né, então já tem alguma coisa errada com relação a essa questão de que a Unimed paga 80% do salário dos jogadores, que não tem como. Né? Porque 30% é muito mais do que 50%, já é mais do que 50% de 44%. Mas aí você pega o contrato do Fluminense de 2010, o contrato de patrocínio, e existe uma cláusula em que a Unimed ela é obrigada a pagar 14 milhões, 15 milhões, 15 milhões, parece que tinha 1 milhão de dívida para bater, uma coisa mais ou menos assim, mas ela tinha que pagar 15 milhões ao Fluminense. O dinheiro não entra no caixa da mesma forma, mas ela era obrigada a investir na folha de pagamento do Fluminense cerca de 15 milhões. Então, se você junta o balanço do Fluminense, ou seja, o gasto do Fluminense direto com o futebol, mais esses 14 milhões, já dá os 44 milhões. Ou seja, a partir daí, qual é a conclusão que você chega? Que a Unimed, na verdade, ela não investiu nada. Porém, existem aquelas informações, por exemplo, o salário do Fred, que aparece nesse estudo, é um salário de 450 mil. Nós sabemos que o Fred ganha 700. Enfim, moral da história. Sabemos que a Unimed realmente ela investe alguma coisa. Agora, nada que justifique essa informação que te passaram de que ela tem participação em vários jogadores. Mas ela não pode ter participação em vários jogadores, muito menos uma participação maior do que qualquer um, se eu fazendo todas as somas, reconstituindo todos os números, deram aí, quando muito aí uns 6, 7 milhões. Ou seja, o investimento real da Unimed, porque a gente tem que tentar entender, separar o que é verba de patrocínio do que é investimento. Porque a verba de patrocínio é para a Unimed estampar a marca dela na nossa camisa. E só. Na camisa, nos eventos, enfim, aquilo que estiver em contrato. Mas é para isso. Então, esses 15 milhões são patrocínio. Isso aconteceu por quê? Porque a Unimed ela tinha a prerrogativa, durante o ano de 2009, que quase nos levou para o rebaixamento, né? Ela tinha a prerrogativa de investir quanto ela quisesse e quando ela quisesse. Eu nunca vi contratos de patrocínio assim na minha vida. Até eu gostaria de patrocinar o Fluminense desse jeito. Entendeu? Bastava ter milhões. Mas em relação a isso que você está falando, eu só tenho uma pergunta, um questionamento para poder te fazer. A Unimed tem 15 milhões, então, de patrocínio que ela tem que colocar todo mês. Era obrigatório em 2010. Eu não sei como é que é o contrato de 2011, não tenho acesso.
Perfeito. No Fluminense, a gente não tem acesso às informações. A gente tem que montar as informações através dos indícios. Perfeito, exatamente. Não, porque qual é o questionamento que eu tenho para você? Ela tem esses 15 milhões que ela tem que investir no nome de patrocínio todo ano, o que não necessariamente estaria inserindo a verba que seria de investimento, né? O investimento, para mim, o investimento é o resto, é aquilo que não está previsto em contrato. Né? Então, se ela chega, não, bom, o Fluminense está com um time tal, agora eu quero trazer o Muricy. Mas o orçamento já está esgotado, né? A verba prevista de 15 milhões já está esgotada. Eu quero trazer o Muricy. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que investir. Aí ela pode ter até 100% dos direitos econômicos do Muricy, entendeu? E a partir daí você configuraria a mudança da Unimed perfil patrocinadora, passando a Unimed perfil investidora dentro do Clube Fluminense em duas equações simultâneas. Depende dessa informação que te passar não ser correta. Porque eu sempre desconfio de tudo se tratando de Fluminense. Né? Questões de informação e contra-informação, então realmente é um negócio complicado. A questão de você desconfiar, é claro, a gente tem que desconfiar, mas eu só vou antecipar que realmente a fonte que me passou isso foi muito boa e ligada diretamente, quando eu falo diretamente, é diretamente mesmo, à presidência do clube. Então, eu acredito que, pela informação que foi passada, para o grau de confiabilidade que essa fonte teria perto do gabinete do presidente, eu realmente acredito que a informação, se não corresponde 100% à realidade, ela corresponde a 99,9%, o que é uma boa probabilidade. Se for assim, Edu, como ele falou, é exatamente aquilo que você falou, pague 1 e leve 3. Né? Ou seja, paga pelo patrocínio, fica com os direitos do jogador e tem um terceiro detalhe, porque sempre se reclamou muito do marketing do Fluminense, realmente o marketing do Fluminense na gestão Arcadi não funcionava, mas sempre se reclamou muito do marketing porque não explorava o direito de imagem dos jogadores. Né? O problema é que quem paga em direito de imagem para poder fugir dos encargos trabalhistas é a Unimed. Então, a princípio, o contrato de direito de imagem é com a Unimed. Entendeu? Então, o direito de imagem fica com ela. Se ela repassa ao público, ao clube, desculpa, ninguém sabe. Ninguém sabe se ela repassa ao clube. Né? Agora, tudo indica que não repassa, porque você viu alguma vez, Edu, alguém explorar algum produto do Fluminense, explorando a imagem dos jogadores, alguém fazendo propaganda e o Fluminense ganhando alguma coisa? Eu nunca vi. A gente vê, assim, historicamente, temos tido pouco, quase nenhuma ação nesse sentido, né? Parece que ia sair um bonequinho do Conca, né? Tinha um projeto para sair o bonequinho do Conca, ele era adorado pelas crianças, até por saiu o Conca! Pequenininho, e saiu o Conca. Eu acho que o Conca, ele é tão querido e ele foi tão limpo e transparente na sua saída que o bonequinho do Conca é um produto que se vende até após a saída dele, porque as crianças são apaixonadas pelo Conca. E até fica aqui, aproveitando para sair um pouquinho da linha aí, Unimed Fluminense, e falando do próprio Conca, que diferença de atitude do Conca, hein? Recebeu uma proposta maior, uma proposta irrecusável, né, para um jogador que só começou a ganhar a nível de estrela no Fluminense, já com 26, 27 anos de idade. Então ele é um sujeito, ele não é um Neymar, ele não começou a ganhar nem mesmo um Fred, que com 20 e pouquinho já era um astro internacional. Ele começou a ganhar muito bem já no meio da carreira. E ele recebeu uma proposta irrecusável. Ninguém pode exigir dele, seria uma crueldade exigir dele que dissesse não. E ele podia inventar desculpa, contar historinha, dizer que quer dar exemplo para os filhos. Ele foi limpíssimo, ele falou, poxa, recebi uma proposta maravilhosa e peço ao clube que me libere, que é coisa mais limpa. Ninguém chamou ele de mercenário, ninguém ficou com raiva dele, a torcida já está tentando descobrir que horas é sexta-feira o voo do Conca, para todo mundo comparecer, fazer uma belíssima homenagem para ele. Quer dizer, eles são limpíssimos, e é normal um sujeito receber uma proposta e querer
se garantir o seu futuro, da sua família. Ele que tem uma origem muito humilde, muito pobre lá na Argentina, é natural, a torcida aceita e entende, porque qualquer um que estivesse lá ia querer fazer a mesma coisa. Só não vem contar historinha para a torcida, seja transparente, você jogador do Fluminense, futuros técnicos, sejam transparentes como o Conca. Ele foi não só um exemplo de dedicação dentro de campo, como foi um exemplo de honestidade e de transparência quando recebeu uma proposta, quando quis sair. O contrato foi rompido? Foi, mas todo mundo conversou e ele saiu como um ídolo queridíssimo, fazendo declarações lindas para a torcida, e ele deixa não só as portas do Laranjal aberto, como deixou milhões de corações abertos, gratos e saudosos do Conca, que sejam até breve, que ele volte aí, como ele disse que quer voltar para o Fluminense. Marcelo Vieira, eu endosso as palavras do Edu Rocha, e o pensamento, foram palavras até muito bonitas, né, com relação ao Conca. Só que, desde quinta-feira, a própria postura do Conca, não digo a postura, né, que a postura dele foi aquela postura de sempre, aquela postura profissional, aquela postura exemplar, se dedicando, trabalhando, enfim. Mas o semblante dele me passou uma outra coisa. Aí correu também, hoje, a informação de que o Conca, no dia do jogo, ele acordou de manhã, se trancou no quarto, chorou o dia inteiro, né, enfim. E na entrevista de hoje, na coletiva de hoje, ele usou muito a palavra tristeza. E o Conca, pelo tempo que ele está no Brasil, eu acho que já deu tempo para ele saber a diferença entre a palavra emoção e a palavra tristeza. Então, eu acredito que ele estava realmente muito emocionado, mas eu também acredito que ele estava triste, a tal ponto que a jornalista chinesa interviu, né, até para tentar passar, né, alguma coisa de estímulo para ele, né, fala, não, a China é um país legal, e lá você vai ter uma outra cultura, e é uma cultura maravilhosa realmente, e até eu, por esse lado, eu gostaria muito, de repente, se estivesse no lugar do Conca, aceitaria por esse lado. Mas para mim ficou muito claro que ele, na verdade, ele não queria ir. Tanto que o próprio noticiário diz que ele recusou 2 vezes. Ele não só recusou, ele simplesmente não quis nem ouvir a proposta. Entendeu? Uma coisa é você recusar, outra coisa é você não querer nem ouvir. Então, a percepção que eu tenho, a cena que eu imagino é a diretoria do Fluminense, diretoria da patrocinadora, diretoria da Trafic, todos lá, reunidos com o Conca, né, numa mesa. Conca, olha só, você pode ir, você vai ganhar o dobro, eu já não sei mais se é o dobro, uma hora fala que é o dobro, que é o triplo, que é o quádruplo, uma hora eu tenho informação que o Conca ganha 560, dizem que é 700, uns falam que ele vai ganhar 2 milhões, outros falam que é 1,5 milhão, outros falam que é 1,3 milhão, e dizem que é por 3 anos e meio, outro diz que é por 2 anos e meio, hoje me parece que realmente é por 2 anos e meio, porque ele afirmou isso hoje na entrevista, e na palavra dele eu acredito. Aliás, é a única pessoa que eu tenho confiança plena hoje, né, dentro desse enredo todo, é o próprio Conca. Mas me parece que o Conca ele não convenceu ninguém. Ele foi, ao contrário do que o presidente disse hoje, numa entrevista posteriormente, não foi o Conca que o convenceu, foi ele ou eles que convenceram o Conca. Essa foi a percepção que eu fiquei. A sua, agora, foi uma coisa do Edu, foi diferente da minha. Aí nós queríamos ouvir a sua, que é uma terceira para desempatar. Bom, em relação a essa questão do Conca, acho que é importante delinear que, embora o Conca tenha ficado triste por estar deixando a sua casa, eu acho que qualquer um ficaria triste por deixar o seu lar. Então, o Conca, ele criou raízes no Rio de Janeiro. Ao criar raízes no Rio de Janeiro, ao já estar ambientado com a cultura carioca, ao estar acostumado com a Praia da Barra, com a Praia de Copacabana, a jogar no Maracanã, a ver as maravilhosas festas da torcida tricolor desde 2008, que o Conca acompanhou todo o crescimento da torcida tricolor até o seu declínio agora que foi jogar no estádio João Avelange. O Conca estava presente nesse enredo, ele viu o mosaico se formar guerreiros na Libertadores desse ano, então é impossível de que o Conca não tivesse ficado triste por deixar esse ambiente, porque o Conca, ele foi homenageado como cidadão honorário do Rio de Janeiro, não foi à toa. Ele já tinha sua alma carioca. Só que isso não impede de você falar que o Conca, ele pode ter, sim, ficado triste, mas, ao mesmo tempo, aceitado essa proposta pelo caráter dessa proposta ter vindo a ser irrecusável.
E irrecusável, eu digo que talvez não fosse nem recusável apenas para o Dario Conca. Eu concordo com você, quando tinham um interesse, de certo modo, da Unimed, de poder vender o Conca, da Trafic, quem sabe até do próprio Fluminense, embora o discurso seja diferenciado. Depois eu te digo por que o Fluminense tinha interesse em vender. Embora é aquilo, a gente tem que adaptar. Uma coisa é o que é o discurso oficial, que é o que a gente tem palpável para poder analisar. Outra coisa é aquilo que não é o discurso. E isso aí é uma versão oficiosa, é aquilo que a gente vai especular sobre. Então a gente não tem como falar com total certeza daquilo que a gente está analisando. Mas eu acredito também que teve uma pressão muito forte no Conca pelo fato também familiar. Parece que a família do Conca viu também nessa proposta da China uma oportunidade muito grande. Mas, Marcelo, você desculpa te interromper, porque nós vamos ter que encerrar esse bloco, mas nós voltamos já falando do mesmo assunto.